Pessoal, chegamos ao nosso 16º estudo, na parte final do livro de Jó. A gente vai falar hoje no nosso estudo sobre um final feliz, sobre o desfecho de toda essa história dramática que nós analisamos no livro de Jó. Claro que na semana que vem nós vamos ter uma espécie de resumo. Nós vamos fazer um apanhado geral daquilo que essencialmente nós discutimos durante todo esse curso sobre o livro de Jó, uma visão bíblica do sofrimento. Mas hoje a gente vai olhar um pouquinho para o final do livro, para aquilo que a gente está chamando aqui um final feliz. Agora, é interessante notar, e o autor até comenta na parte introdutória do nosso estudo, que em geral as pessoas olham para o livro de Jó da seguinte forma: elas olham para o início espetacular do livro de Jó e logo pulam para o final do livro. Aquele final feliz, Deus restaurando em dobro a tudo aquilo que Jó havia perdido. Só que o livro de Jó, ele não é feito somente desse início incrível e desse final feliz. O livro de Jó, ele é um livro feito de crises, de conflitos profundos, de diálogos, de discursos, de profundas provações, em especial da vida de Jó. Então a gente viu até aqui, nesses estudos do livro de Jó, conquanto nós não tenhamos analisado minuciosamente capítulo por capítulo, que o livro de Jó não é feito desse início extraordinário, desse final feliz. O livro de Jó é um livro que relata os profundos conflitos de um homem que está sofrendo, que está passando pela experiência profunda da dor. De um homem que inclusive fez questionamentos profundos em relação à vida, em relação a Deus, em relação a ele mesmo. Então a gente não pode estudar o livro de Jó, ler o livro de Jó somente do ponto de vista ali do início, que a gente vê ali, e do final. Nós precisamos olhar o livro de Jó como um todo. E nós fizemos isso, ainda que de maneira bem resumida, nesse curso. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para esse finalzinho do livro de Jó. E a gente pode destacar, melhor dizendo, duas coisas fundamentais nesse final do enredo do livro de Jó. O destaque que o autor faz é sobre a resposta de Jó. Jó chega no final do livro, depois de ter ouvido seus amigos, depois de ter respondido aos seus amigos e, por último, depois de ter ouvido a Deus. Ele chega ao final do livro quebrantado. Ele chega ao final do livro reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, ainda que ele não tivesse obtido uma resposta racional ao seu problema, ao seu sofrimento. Ele, como ele diz, ao ver Deus, ao ver a grandeza de Deus, ao ver a manifestação de Deus, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo das coisas que eu disse, porque eu entendo agora que eu sou extremamente limitado para compreender
a maneira como o Senhor rege, como o Senhor governa o mundo. E eu sou extremamente limitado para entender os porquês da dor humana e os porquês da minha própria dor. Eu entendi que a resposta do Senhor ao sofrimento humano é a sua própria presença. E porque o Senhor se manifestou a mim, isso me é suficiente. Então Jó, ele reconhece isso, ele alcança aqui a maturidade espiritual que lhe faltava. E ele então se dobra diante de Deus e reconhece que a presença de Deus é tudo aquilo que ele precisava. Ele diz: por isso eu me arrependo do que eu disse e fico em silêncio. Em algumas versões você tem a expressão coloca a minha boca no pó, que significa dizer fico em silêncio. O segundo destaque que a gente observa é a fala de Deus aos amigos de Jó. Deus repreende e diz: olha, em resumo, eu não aprovei muitas coisas que vocês falaram, especialmente o que vocês falaram sobre Jó. Ou seja, quando Deus reprova os amigos de Jó, o que nós entendemos? Que as falas, as interpretações, os julgamentos, muitas coisas que os amigos de Jó falaram, principalmente a respeito de Jó, a tentativa deles colocarem Deus na sua interpretação religiosa, a tentativa deles de oferecer respostas prontas e soluções prontas para o problema do sofrimento humano, em especial para o problema do sofrimento de Jó, não foram aprovadas por Deus. E Deus ainda inclusive diz: Jó, ore por eles, porque eu vou aceitar a oração de você, a sua oração, melhor dizendo, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam agraciados por mim. Então, esse desfecho do livro, Jó reconhecendo as coisas equivocadas que ele falou ali no seu momento de angústia, de dor, é incrível. E Deus reconhecendo a integridade de Jó, e Deus também reprovando aquilo que os amigos de Jó falaram, Esse desfecho todo mostra que Jó de fato foi um homem extraordinário e foi perseverante em relação à sua integridade diante de Deus, conquanto, é claro, ele tenha falado muitas coisas sobre as quais ele não tinha entendimento, como ele mesmo disse. Mas aqui no final do livro ele alcança a maturidade espiritual que ele precisava. Por fim, o autor destaca aquele finalzinho do livro em que Deus restaura a prosperidade de Jó. Deus restitui em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Mas aí cabe uma reflexão aqui. O final feliz do livro de Jó, ou melhor dizendo, o final do livro de Jó é feliz porque Deus restituiu em dobro a sua prosperidade? Claro que não. O final do livro de Jó só é feliz essencialmente porque Jó conheceu a Deus mais profundamente. A maior bênção que Jó recebe no final da história não é a restituição dos bens. Claro que faz parte da bênção de Deus sobre a vida dele, mas a maior bênção que Jó recebeu no final
da sua história foi ter conhecido a Deus mais profundamente, foi ter se relacionado com Deus mais profundamente. E essa é a maior bênção que um homem pode receber na vida: conhecer a Deus, se relacionar com Deus. E Jó reconhece isso no final do livro, ao dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu entendi que depois de ter perdido tudo, depois de ter passado por essa experiência, que o bem mais precioso que eu recebi do Senhor foi a sua própria presença, foi ver-te, foi ter sentido a manifestação mais profunda da tua presença na minha alma. E Jó fala isso antes de Deus restaurar os seus bens, antes de Deus ter restaurado em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. O que fez de Jó um homem extraordinário não foi, em primeiro lugar, a prosperidade dele, mas foi ter visto, foi ter conhecido a Deus mais profundamente. E esse é o conceito de bênção no Antigo Testamento. O homem é abençoado essencialmente por ter conhecido a Deus, por ter se relacionado com Ele. Então, se o final do livro de Jó não tivesse a restituição dobrada, conquanto, repito, seja muito importante, isso trouxe muita felicidade, alegria para Jó, mas se o livro terminasse naquela declaração de Jó: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, o livro terminaria feliz. O livro teria um final feliz, porque o final espetacular do livro de Jó foi esse encontro profundo entre Jó e Deus. E ali Jó entendeu que a maior virtude humana é ver Deus, é relacionar-se com Deus, porque é a presença de Deus, é a relação com Deus que nos faz superar todo e qualquer sofrimento na vida. Essa é a grande lição do livro de Jó, esse é o grande final feliz.